primeira parte, sobre prioridades, não é a primeira parte, mas prioridade igreja é a primeira parte hoje. Mateus 16, versos, vamos ler na Almeida, vamos ler em todas as versões que você tiver aí, tá, irmão? 16, 18, 16, 18. Isso aqui foi uma conversa entre Pedro e Cristo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta, não é essa. Ele não está apontando para essa. Quando Jesus está falando, ele não está apontando para Pedro, não. Muitas igrejas, é aquilo que eu estou falando, Jesus colocou pastor, profeta, evangelista. Esses são os ministérios que têm a capacidade do Espírito de entender isto e passar as ovelhas. Todo mundo quer ser isto sem ser, aí dá problema. Por isso você vê aí, a igreja católica diz que Pedro é a pedra, né? Pedro é a pedra fundamental. Pedro não é a pedra, ele está falando sobre esta, ele está falando dele, sobre esta pedra, que era Cristo, edificarei o quê? A minha igreja. Diga assim, Jesus, vamos todos, diga, Jesus tem a sua igreja. Diga, Jesus tem a sua igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não está dizendo que o inferno não vai atacar a igreja, está dizendo que não vai prevalecer. Dar-te-ei as chaves do reino. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e que tudo que ligares, está falando para quem? Para a igreja. Por falta de não ter um apóstolo, um bispo, um profeta, um evangelista, um mestre na igreja, aí a igreja vive assim, dizendo que Pedro é a pedra. Jesus falou para Pedro, Pedro é o primeiro papa, Pedro é o primeiro, aquilo tudo que é a invenção do catolicismo, né? Então diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Igreja de Deus, eleita, escolhida, salva, marcada, batizada, ungida, poderosa, intocável, não quer dizer que não será assediada. Ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Não quer dizer que o inferno não vá, contra a igreja. O inferno trabalha 24 horas contra a vida da igreja. Esse assunto sobre igreja, o que é igreja, irmão? O que é igreja? Temos algumas definições, dicionário, né? Talvez nem bata bem com o que é igreja, segundo a visão de Jesus, né? Vamos ver o que significa a igreja do dicionário, né? É dicionário isso aí, irmão? É a união de todos que foram chamados. Então, igreja é o ajuntamento. Você foi chamado, irmão? Então você tem que estar, né? É a união de todos que foram chamados. Que mais?
tem várias definições, né? É descrita como o corpo de Cristo. À luz da Bíblia, ela é descrita como o corpo de Cristo. Glória a Deus. Tem mais alguma coisa? Não tem sinônimos? Tem? Tem não, isso aí não é sinônimo não. Isso aí é, à luz da Bíblia, ela é descrita como o corpo de Cristo, é certo. À luz da Bíblia, ela é descrita como o corpo de Cristo. Qual é a nossa visão? A nossa visão de ser igreja. Quando você fala assim, eu vou na igreja, já usamos, né? Algumas pessoas ainda, por teimosia, né? Por querer fazer o que quer fazer, sabe? Eu já larguei de mão algumas pessoas. Eu não sou Espírito Santo, já larguei para lá. Eu só prego. Você vai me ver aqui só pregando, mais nada. Por não querer entender ou querer brigar com o que a Bíblia diz do que é ser igreja. Muitos dizem que igreja é a parede. Hoje eu não vou na igreja. Cadê a sua mulher? Hoje a minha mulher não vem na igreja. Cadê seu marido? Hoje meu marido não vem na igreja. Sabe, umas coisas que não dá para você, não casa com a Bíblia. Não casa com a Bíblia, porque primeiro você tem que saber o que é igreja. O que é a igreja? A definição: igreja, descrita como o corpo de Cristo, capela, olha lá, olha a definição humana, né? Capela, basílica, catedral, templo cristão, santuário. Tudo isto, muitas das vezes chamamos isso de igreja. Isto aqui, domingo eu não vou na igreja. Eu não posso ir na igreja. Então, eu escuto isso. Eu vou trabalhar e não vou na igreja. Sabe? Eu vou viajar e não vou na igreja. Cara, se você fala assim, pensa assim, você não entendeu nada, né? O que é igreja? Igreja não é parede. Você não vem aqui para você vir na igreja. Você é a igreja. Quando Jesus falou: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu. Quando ele disse no versículo 18: eu edificarei a minha igreja. Se você pensar que igreja é um prédio, então você vai dizer que Jesus foi o que construiu os prédios. Eles chamam de catedral. Vou fazer um templo para o Senhor. Vou fazer uma catedral para Deus. Vou fazer o templo do Senhor. Então, isto tudo são ignorâncias espirituais, de entendimento bíblico, por faltar naquela denominação um líder espiritual vocacionado, chamado e preparado pelo Espírito. Então, já temos a ideia do que é a igreja. Diga, cadê a igreja? Aponte a igreja, irmão. Aponte a igreja. Diga, igreja somos nós. Igreja somos nós. Então, quando você prega e vai entender sobre prioridade, o que é a igreja. Então, se a igreja sou eu, a Bíblia diz assim: se um membro é honrado por ser a igreja, todo mundo é honrado. Se um membro está desonrado, todos estão em desonra. Então, quando a gente não entende o que é a igreja, a gente pensa que isto aqui é a igreja. Aí é uma competição, né? De eu estar aqui, eu só estou na igreja quando eu estou aqui. Então, quando eu não estou aqui, a igreja é desativada. Ou quer dizer, quando você está na tua escola, no teu trabalho, a igreja não está lá. Quando você está na tua casa, a igreja não está lá. Quando você vem no teu carro, a igreja não está lá. Ela só passa a estar quando você entra aqui. Mas muita gente pensa, age dessa maneira. Igreja só quando eu estou aqui. Então aqui você encontra Madre Teresa de Calcutá. Aqui você encontra Virgem Maria. Aqui você encontra Padre Cícero.
Aqui você encontra tudo, irmão. Aqui não, a cara, estão todo mundo com cara de igreja. Cara de igreja, né? Cara de parede, né? Porque igreja, para a maioria, é parede. Porque eu não vou na igreja. Hoje eu não posso ir na igreja. Então a igreja hoje está desativada. Então eu vou fazer outra coisa porque eu não estou lá. Então eu desativo a igreja. Se está entendendo assim? Que você desativa a igreja quando você não está aqui. Você está errado. Você vai desviar. Você vai apostatar da fé. Você vai abandonar os padrões. Aí você vai correr naquele risco que João falou. Aqueles que perseverarem até o fim. Nós não somos salvos por perseverar. Nós somos salvos pela graça. Mas só os salvos que vão perseverar até o fim. Só os salvos chegarão até o fim. Quem não é salvo, vai ficar. Vai ficar no meio do caminho. E vai ficar aí prostrado. Então, vamos aí. Foi pela primeira vez que a palavra igreja apareceu na Bíblia, nesse contexto aqui de Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando dele, esta pedra, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra que os edificadores, a pedra que alguns tropeçam. Jesus é a pedra angular, assim, ó, ela se encaixava para segurar toda a estrutura do prédio. Toda a construção no passado tinha uma pedra que ela segurava a estrutura. Se tirasse aquela pedra, todo o prédio desabava. Então Jesus, ele é essa pedra que sustenta o prédio. Mas não é parede não, tá? Não é pedra não. É pedra forte, rocha, indestrutível. O vento bate, as montanhas estão lá, bate vento, bate chuva, bate raio, bate tudo, e a montanha está lá, a pedra está lá. Então, já temos aqui um panorama superficial do que é igreja. Então, fique tranquilo que eu não vou fazer você vir para cá todos os cultos, né? Ô pastor, já sei que ele vai pregar. Tem gente que já até sabe o que eu vou pregar, o que eu vou falar, já sabe tudo. Sabe tudo. E quando não sabe, quer desmanchar o que eu já falei. Aí é problema sério. Então vamos lá. Então vamos, à luz da Bíblia, correr aqui o que é igreja. O que é igreja? Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4. Foi o texto que nós lemos. Vamos no versículo 11. Quatro 11. Funções da igreja. Diga assim: a igreja tem funções. Quem é a igreja? Então, a igreja tem funções. Eu tenho uma função. Vamos lá. Versículo 11. Esse pronome ele está se referindo a Jesus ou a Deus, tanto faz. Porque Jesus e Deus é um só. É em três manifestações. Ele mesmo concedeu uns, não é todos. Diga assim, não é todos. Por isso que é perigoso você ligar teu YouTube lá, o teu Instagram e começar a ouvir. Estava vendo um tal de Pablo Marçal, quer ser o presidente do Brasil, cismou de ser pastor, sem ser pastor. Ele é um bom empresário, um bom marqueteiro, ele é bom para ganhar dinheiro, fazer dinheiro, o cara é bom. Ele estava vendo ele na 1h30 da manhã, não estava vendo ele 1h30 da manhã, ele estava nesse lugar 1h30 da manhã, batizando pessoas nas águas. Alguém viu isto? Irmã, só nós dois somos fofoqueiros, né, irmã? Não, só nós dois que pesquisamos coisas boas. Perguntar quem viu o Big Brother? Nem me pergunta. Então estava ele 1h pouca da manhã batizando.
estava batizando, sabe quem? A Graciele Barbosa. Quem era Graciele? Quem é? A ex-mulher de quem? A mulher repolho, né? Mulher batata doce. Então, aí eu fiquei olhando aquilo ali e fiquei pensando assim, meu Deus, olha quando uma igreja não sabe as funções das pessoas. Todo o cara tinha um monte de gente para ele batizar. Ele estava batizando. E a Bíblia chamou quem para batizar, irmão? Na Bíblia, a Bíblia, Jesus chamou quem para batizar? João Batista. João o Batista, foi ele que foi chamado para batizar. Depois dele, quem veio batizando, veio fazendo segundo a sua vontade. Não veio fazendo segundo a vontade da Bíblia, da palavra de Deus. Então estava lá, e eu fiquei olhando aquilo ali, eu falei, e pessoas, sabe, alvoroçada, um monte de gente. Ele todo bobo, né? Ele todo bobo, né? Achando ser o que não é. Então tem gente assim. Então por isso que você tem que entender os ministérios. Eu estou falando de igreja, para você saber o que é igreja, tem que saber a função de cada um que faz parte da igreja, né? Então, aqui em Efésios 4:11, ele diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Acabou. Ele não chamou o diácono, ele não chamou a irmãzinha que ora muito, sabe? Não, e o irmãozinho que jejua bastante, que lê a Bíblia 30 vezes a Bíblia por dia. Não, ele não chamou essas pessoas com essa função. Você pode ler a Bíblia, você deve ler a Bíblia, você deve estudar a Bíblia, mas vou lhe dizer, a maioria das coisas que você lê, você não entende. Para você entender uma leitura do que você lê, para depois você não passar errado, depois ter que voltar para trás, leia pelo menos umas 50 vezes o texto que você ouviu e você interpretou. Se você não tem o chamado e a vocação do corpo, que é a igreja, para ser um instrumento naquela área, você vai falar besteira, vai interpretar burrice e vai ensinar um monte de gente a andar no buraco. Irmãos, eu temo diante de Deus e tremo diante de Deus quando eu subo aqui. Você aperta a minha mão aqui, todo mundo percebe que a minha mão fica como? Gelada. A pessoa acha que é só ler a Bíblia e ficar falando um monte de besteira que acha. É o que eu entendo. Eu não entendo absolutamente nada. Nada. Vou te dizer, eu não entendo nada. Se o Espírito não me der o entendimento com a função que Ele me deu de pastor, eu vou pregar heresia para vocês. Então, eu já sei o meu chamado. Eu sou pastor. Pastor faz o quê? Prega, mas também a função dele é de pastorear, conversar, sentar, saber do problema da igreja, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali. Não é um pastor só põe para a internet abençoado, falar, isso é fácil, sabe? Pisar nos outros, você está errado, você está isso, eu sou bom, isso é fácil. Quero ver você cuidar. Então isto Deus tem na igreja. Eu estou falando sobre prioridades. Minha prioridade, igreja. Então, se eu como pastor, qual é a minha prioridade? Eu sou pastor. Dentro desse corpo aqui, igreja, o que eu represento? Eu represento ser um pastor. Deus me chamou para ser um pastor. E qual é a minha função? Pastorear. Para que eu estou aqui? Versículo 12. Para aperfeiçoar a igreja. A quem Deus chamou para colocar a igreja para andar em cima da palavra? Quem? Foi o irmãozinho pentecostal, o irmãozinho que lê a Bíblia todos os dias, sabe? Não faz mais nada na vida. Não. Leia a Bíblia, é bom ler a Bíblia. Claro que deve ler a Bíblia. Eu estou falando de vocação de Deus. Vocação que é dada pelo céu. Até hoje, quando eu subo aqui, eu pergunto, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me chamou? Uma obra maravilhosa. Eu sei que é maravilhoso cuidar do teu rebanho, mas é uma responsabilidade, porque o que eu digo aqui pode te destruir, como pode te edificar. Então não é só falar
o que nós falamos aqui tem o poder de destruição em massa. Eu posso ser um destruidor em massa, começar a ensinar o que eu acho para o meu bem prazer em agradar a plateia, né? Sabe, o bem prazer. Se eu digo isto que eu estou dizendo aqui hoje, eu estou dizendo para ajudar vocês, tá bom? Então, a Bíblia coloca-me como alguém que foi colocado para aperfeiçoar. Para quê? Para que a igreja ela tenha um desempenho. Então, eu como igreja, que não é a parede, sabe, a minha prioridade é estar aqui. A minha prioridade é estar congregando. Irmão, o máximo que você puder estar, você venha. Você venha. É bom para você. Como membro, você está se fortalecendo. Eu faço academia, né? Estou até afastado um pouquinho da minha coluna. O tempo muda, a minha coluna fica coluna do meio, né? A academia, eles trabalham como? Um dia eles trabalham braço, depois no outro dia eles trabalham a perna para descansar. Mas ele trabalha panturrilha, coxa, braço, piercing. Então, trabalha o corpo todo. Então, quando você vem aqui, você é um membro, você está pegando o corpo, você está, sabe, nutrindo para o combate. Porque nós temos um combate diário. Você sabia, nós estamos num período chamado de festas juninas. O povo já gosta de uma anarquia, como a Bíblia diz, né? O mundo jaz no maligno, é o maligno que governa o Brasil e o mundo. É ele que está por cima, vai ser tirado esse domínio dele, e Jesus vai tomar esse domínio, ainda não tomou. Paulo diz, em breve o Senhor esmagará a serpente debaixo dos seus pés. Está lá na palavra. Não vai ser mais, por enquanto, é ele que domina. Então muita gente está sendo atormentada com festas na rua. Tem alguém aqui que a rua fechou, barulho? Ai, você mora lá na Zona Sul, glória a Deus. Condomínio fechado no Recreio dos Bandeirantes, né? Que a maioria dos lugares está um desespero. Está um desespero, né? É som alto, banheiros químicos, despeja aquele monte de banheiros químicos na rua e fecha tudo, e som, bota aquelas caixas, aquele som horroroso, sabe? Então está um tormento. Então você vem aqui, você congrega como igreja para você ter músculos. Não adianta você fazer só braço, peitoral, né, irmão? Fazer peitoral e ter uma canelinha, uma panturrilha, parece um grilo. Não vai aguentar o resto. Então tem que exercitar tudo. Então quando você vem aqui, você está exercitando todo. Então cada membro, cada um de nós somos um membro. Então se eu não venho, eu estou deixando de participar de uma aula para que eu ganhe corpo, para que eu fique... Alguém está entendendo essa metáfora que eu estou te dizendo aqui? Pastor, não estou entendendo nada, parece estar maluco? Não, eu estou fazendo da melhor forma possível para poder não agredir ninguém, não entristecer ninguém, porque infelizmente ainda tem gente que a gente pensa que é adulto, né? Criança, a gente pensa que é criança, e aqueles que a gente pensa que é criança é adulto, né? Então é uma confusão só. Então, qual é a função da igreja? Agora, a minha é pastor. Eu tenho que, às vezes eu faço função de diácono, por falta de diácono, né? Por falta de diaconia, de serviço, né? Eu tenho que fazer. Eu não vou deixar de fazer, porque o diácono quer chegar em cima da hora, a diaconisa não quer vir, sabe? Eu não vou deixar de fazer. Então, a Bíblia diz que tudo que eu faço, a Bíblia diz que tem galardão. Então, muita gente às vezes não recebe nada de Deus aqui, e lá em cima vai ser pior ainda, vai ser menos ainda, porque tem galardão aqui e tem galardão lá em cima. Então se a gente não faz um trabalho aqui com toda a força, não ser negligente, pastor, mas o senhor está falando que igreja... Então igreja somos nós que temos que fazer as coisas. A prioridade como igreja, qual é a minha função? Eu estou falando da minha, eu acabei de ler aqui, a minha...
A minha é aperfeiçoar vocês. Você nunca vai me ver aqui, sabe? Hoje eu não vou pregar, irmão. Hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou bem, sabe? Eu não estou bem. Hoje eu não estou bem porque teve caipira lá, festa julina, um barulho, não dormi. Não estou bem. Nunca vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu sei qual é a minha função como igreja. Hoje eu não vou porque minha barriga, estou com piriri. Bota costura, irmão. Eu venho aqui com piriri, irmão. Ou você acha que eu não tenho piriri? Ou você acha que eu não tenho dor de cabeça? Ou você acha que eu não tenho resfriado? Ou você acha que eu não fico com febre? Ou você acha que eu não tenho problema em minha casa? Que eu não tenho os filhos? Todo mundo são anjinho na minha casa? Que eu tenho uns vizinhos maravilhosos? Fica tudo tocando, sabe? Harpa, blim, 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 o pastor dormir? Não. Eu tenho vizinho que chega 1h30 da manhã, irmão. Vai lavar quintal e vai brincar com o cachorro. E uma criança, uma menina, eu adoro criança, uma menina com uma voz horrorosa, grita: vovó, vovó, 1h30 da manhã. Você acha que isto é fácil? Se eu fosse cuspir os marimbondos que eu tenho dentro de mim em cima de vocês, mas Deus me deu o espírito dele, e no espírito dele eu encontro o chamado o domínio próprio, que esse é problema meu. É a minha aflição, o problema é meu. Eu não posso despejar em vocês, nem ninguém despejar em mim o problema de cada um. Então, pensando neste assunto igreja, nós vamos, já viu aqui qual é a função do pastor no assunto igreja, né? Eu tenho que aperfeiçoar vocês, é o pastor, sabe? Vou conversar com o irmãozinho aqui, porque o irmãozinho aqui, olha, já leu, ele falou para mim que leu a Bíblia 499 vezes por mês. Ele sabe muito mais do que o pastor. Pode até saber mais do que eu. Pode até saber. Sabe por quê? Porque eu não sei nada, irmão. Eu não sei nada. Quem sabe é aquele que está dentro de mim. Ele sabe tudo. Eu não sei nada. Eu leio, quanto mais eu leio, menos eu entendo. Quanto mais eu paro com a Bíblia, menos eu entendo. Eu falo: não quero entender nada não, Senhor. O Senhor diga o que o Senhor quiser dizer, e o povo que é teu vai entender o que o Senhor está dizendo. Ele: amém. Tu é de Deus? Então, tem uma função, é para me proteger. O versículo 14 diz: para que a igreja, né, não é guiada pelo irmãozinho, é pelo pastor, pelo apóstolo, pelo bispo, pelo presbítero, né? Para que a igreja, mas 14, para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo o redor de vento de doutrina. Então, quando uma igreja não tem um pastor na frente, ela é guiada por vozes, e essa igreja ela é menino. Qualquer vozes que aparece na internet, a pessoa vai: Jesus já voltou. Aí a pessoa vai, porque às vezes está sentado diante de mim, mas está com a cabeça lá no outro canto, lá em Juazeiro do Norte, está lá pensando não sei em quê. Então, quando você está aqui, você tem que estar aqui, absorver tudo para você. Você está pegando músculos espirituais, que esses músculos é que vai fazer você suportar o que virá pela frente. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Veja lá o que está acontecendo lá, irmãos. Leia a Bíblia, leia os profetas, Ezequiel, leia Isaías, você vai ver o que está lá fora acontecendo hoje. A guerra de hoje, lá, quem é que vai acabar com essa guerra, como é que vai ser, está lá, está tudo na Bíblia, está tudo na palavra. Por isso que quem conhece a palavra é instruído por um homem de Deus, não é por alguém que leu a Bíblia toda que acha que pode fazer o que não pode fazer. Pastor, então só me prove na Bíblia que há pessoas que estão fazendo o que não pode fazer. Eu te provo aqui. 1 de Coríntios, capítulo de número 12. Olha aqui. 12. Do versículo 7 ao versos 10, Paulo fala sobre as manifestações do Espírito, né? Ele fala sobre as coisas espirituais da igreja, né? Sobre dom da palavra, dom da palavra, dom de sabedoria,
dom, discernimento de espírito, fé, dom para curar, outros para operar milagres, outros para profetizar, expor a palavra do Senhor, outro para discernir os espíritos, outros variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-lo. Mas não é aqui que nós vamos parar. Nós vamos parar do 12 para frente, para lhe mostrar que há pessoas, tem gente que quer ser o que não foi chamado para ser. Você é membro formando um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que as portas do inferno não vão prevalecer, mas cada um tem que saber o que foi chamado para fazer. Versículo 12. 12. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem em um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Primeiro ele faz uma analogia do nosso corpo, dos membros do corpo, depois ele fala assim também com respeito a Cristo. 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Você foi batizado no mesmo Espírito que eu fui, irmão? Ou é espírito de confusão, de discórdia, de desavença? Não, né? Não, né? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Amém? Que bom, né? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Porque, irmão, bota na NTLH só esse versículo, depois a gente volta para cá, só para ver o que tem dito, está escrito lá. Pois o corpo não é feito de uma só parte. Está vendo? O corpo de Cristo não é feito com uma só parte, mas de muitas. Concordamos? Concordamos, né? Pode botar na Almeida, irmão. Porque também o corpo não é um só membro, mas é quantos membros? Muitos. Aí ele vai começar a fazer uma escalação, né? Se disser o pé, portanto não sou mão, não sou do corpo, é aquilo que eu disse. Pé querendo ser boca. Aqui é o pé querendo ser o quê? Mão. E a mão querendo ser o pé. O ouvido querendo ser o nariz. Então há uma confusão, sabe, por faltar o domínio próprio. Essa confusão é criada na mente das pessoas que não têm domínio próprio. Quando elas têm domínio próprio, elas se acham dentro do corpo, o membro que ela vai ali exercer a função que aquele membro tem que exercer para o crescimento do corpo. Você sabe que há pessoas que não estão nem aí, não vêm, não gostam de vir, vêm obrigado. Tem gente que vem amarrado, irmão. Tem gente que vem obrigado, sabe? Não tem problema, sabe? Na eternidade você não vai ver essa pessoa. Você pode acreditar que essa pessoa não vai estar lá para encher o teu saco. Ela não vai estar lá. Porque quando a pessoa é membro de um corpo, quer dizer, eu tenho aqui meu corpo tem vários membros, nenhum deles quis se ausentar de mim em nenhum momento da minha vida. E às vezes eu sigo com dor. Você sente dor? Sente, claro. A perna, né? Tua mente diz vamos, e a tua perna diz está doendo. Caramba, e agora? A perna diz está doendo. Então, olha como é que elas trabalham juntas. Aí, mas tem membro que quer ser individual. Tem membro que quer ser unitário, achando que é corpo. Não somos corpo, nós somos membro, que estamos num corpo, que Cristo é a cabeça, que forma a igreja, que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Diga, igreja. Igreja.
Igreja. Igreja que é formada por corpo. Tem gente que quer ser o que não foi chamado para ser, por vaidade. Por isso Paulo falou lá, tem muitos que pregam por inveja, por ciúme, por contenda, por dinheiro. Aí vai falando aqui, então tem gente que vai fazendo, quer fazer porque quer fazer, mas não tem o chamado para fazer. Aí se você não foi vocacionado para fazer, você vai até tentar fazer, vai fazer uma porcaria, vai fazer tudo do jeito que não é o jeito de Deus, não é o jeito daqueles que foram chamados para fazer. Se você vê no teu corpo, cada membro do teu corpo tem, ele é útil para alguma coisa. É ou não é, irmãos? Ou você tem alguma parte do teu corpo que você acha que não, se você não tivesse, não faria falta? Pode ser uma unha. Alguém que não tem uma unha, principalmente as mulheres, né? Agora bota aquelas unhas de gel, né? Sei lá como é que é o nome daquele trem lá. Aí põe lá, cola no lugar. Mas quando não tinha isto, é uma vergonha, né? Uma senhora, uma mulher, não ter unha, né? Esconde, né? Ou tem um defeito, tá torto, os dedos, alguma coisa, esconde. Então, os membros têm que entender que eles trabalham juntos. Quais são as minhas prioridades como igreja? Primeiro tem que saber o que eu sou neste corpo. Pastor, eu não me sinto nada, então tchau, vai para casa. Fica perdendo seu tempo dando dinheiro para cá, guarda seu dinheiro. Se você não se sente nada, não vem mais. Vem não, eu te digo com sinceridade. Se eu não me sentisse útil no corpo, eu não estaria fazendo aqui, irmão. Eu não viria para cá. Eu não viria. Por isso que tem muita gente que tem como vir, não vem porque não quer. Então você vê que essa pessoa, ela sabe que ela não faz parte daquele corpo, ela não faz parte daquele. Então ela diz, se eu estiver, tudo bem. Se eu não estiver, tudo bem, tudo bem. Você imagina, você chega aqui, tua perna direita não quer vir, você vem sem ela. Tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem andar assim? Cadê sua perna, irmão? Ela não quis vir, não. E agora o que você vai fazer? Não sei, eu vou tentar convencer ela a voltar. É assim. Tem gente assim. Não vê que está fazendo falta. Não percebe a falta que... Eu não estou falando de vir aqui, irmão. Não está entendendo o que eu estou falando? Estou falando de você funcionar como igreja. De você funcionar como igreja. Ajudar o próximo. Conhecer as dificuldades. A gente fica só no nosso mundinho, irmão. Igreja não é nosso mundinho. Igreja é uma comunidade. É pessoas. Mas o pastor que tem que fazer isso. Não é o pastor, é a igreja. A qual eu também sou parte da igreja. Eu faço a minha parte, você faz a sua parte. Cada um faz a sua parte e o corpo fica forte. Isto é prioridade. Isto eu saber o que é o que eu vou priorizar. Eu sou a igreja. Agora eu vou descobrir qual é a minha função. Tem gente aqui que não sabe o que está fazendo aqui. Tem gente que está me vendo, me ouvindo, não sabe, vive só quebrando a cabeça. Só fazendo besteira, errando. E, desculpa. Quando você souber o que você está fazendo aqui, você nunca mais vai pedir desculpa. Sabe por causa de quê? Você vai fazer o que tem que ser feito. Porque você é um membro que tem que fazer o que tem que ser feito como membro desse corpo, irmão. Ninguém precisa falar para a minha mão, pegar o sabonete para passar na minha cabeça. Porque como é que eu vou passar o sabonete ou o shampoo na minha cabeça se a minha mão não quer fazer isso? Sabe? De tanto você não usar... Você sabe, todo o nosso corpo tem que ser usado, tem que ser útil, tem que trabalhar, tem que movimentar o cérebro, a mão, tudo tem que movimentar, senão atrofia. Você vê, antigamente, aos 50 anos, era chamado de velhinho, já estavam todos de bengala. Não é verdade? Há 40, 50, no tempo do meu avô, cara, um senhor de 50 anos já estava envergado. Sabe, já estou indo. Igual o irmão. E aí, irmão, como é que você está? Estou indo. Está indo para onde?
estão indo aí. Hoje não, hoje com a tecnologia, né? Com o advento, né, das informações, coisa da saúde, caminha, faz exercício, sabe, fortalece tuas pernas vai aguentar o teu corpo. Por que muita gente não consegue mais andar? Tem um irmão que vinha aqui de vez de nunca, né? De vez de nunca. Nos ouve, tá ouvindo agora na rádio. Está ouvindo lá na rádio agora. Ou no aplicativo, sei lá, no Facebook. Deve estar me vendo lá. Tinha perna. Está com problema na perna, não pode andar direito. Está com problema nos olhos, não pode enxergar. Mas não tinha problema. Mas o que fazia com a sua perna e com os seus olhos? O que fazia? Nada. Sabendo que é de um corpo, que é membro de um corpo, e não se importava de estar no corpo. Ah, eu não, a igreja tem muita fofoca, eu vou ficar, sabe, assim, quieto, sabe, não vou me envolver, vou ficar quieto. Irmão, você é membro. Você imagina que se teu dedo falar que teus olhos é insuportável, se tua boca falar para os teus lábios que ele é horroroso, imagine essa confusão que vai dar. Imagine a confusão que vai dar. Então, todos nós precisamos de sabermos o que é a igreja e o que eu faço nessa igreja. Não é vir aqui. Ah, o pastor quer que eu venha aqui todo culto, traga dinheiro. Eu já ofereci dinheiro, um ano de passagem. Quem já me ouviu falar oferecendo um ano de passagem para quem quiser experimentar a graça de Deus aqui nessa igreja? Eu falo e faço, irmão. Eu pago para qualquer ouvinte da rádio, o aplicativo que está me ouvindo. Eu pago um ano para você vir aqui, você não vai dar nada. Eu vou lhe dar a tua passagem, e de volta você vai vir aqui, não vai gastar nada. Tenho certeza que depois de um ano, se você não for tocado por Deus, você me devolve meu dinheiro, seu safado. Vocês ainda riem das minhas palhaçadas, vocês são bobos demais. Vocês são mais bobos do que eu. A irmã não riu não. Já estou cansado das tuas palhaçadas. É porque a gente está falando coisas sérias demais. E a gente tem que quebrar um pouquinho, porque às vezes a gente fica irado, né, com as coisas que a gente ouve. Mas eu não estou falando para irar ninguém. Eu só estou querendo só que cada um se coloque. Igreja eu sou. Quando eu estou junto aqui. Não, pastor, eu estou em casa, eu, minha mulher, meu filho, minha filha, minha tia, está todo mundo em casa. A igreja está fazendo o quê como igreja? Ah, não, nós estamos vendo a Seresta, sabe, o pagode, está passando lá o show do Zequinha. Cara, você já viu a igreja parar para ver show de Zequinha, irmão? Não é igreja não para ver essas coisas. A igreja, hoje a gente vai ver o Big Brother, começa, nem sei que hora que começa, 10 horas. Tem Big Brother ainda, mano? Tem? Hã? Não sabe, irmão, você vê. Agora ninguém sabe, todo mundo ficou mudo agora, ninguém sabe. Não tenho tempo, pastor, não tenho tempo. Claro, o teu tempo fica lá, eu quero ficar lá na televisão, não está chegando lá. Estava pedindo ajuda aí para a pessoa levar ele no médico, porque não pode ir no médico, sozinho. Por causa de quê, irmão? Porque, irmão, nós somos membros, irmão. Precisamos uns dos outros. Vamos parar de carnalidade, vamos parar de, irmão, quantas vezes você mordeu a sua língua, irmão? Fala comigo, quem já mordeu a língua? Mordeu mesmo? Saiu sangue, quem mordeu saiu sangue? Toda vez que eu mordo minha língua e meus beiços, sai sangue. Mas eu nunca falei para os meus dentes, tomara que tu caia, maldito. Nunca falei. Aí tem gente no corpo que birriga com o outro e fica... Birriga com... A minha língua morde, meus dentes mordem minha língua, mordem meus beiços. Às vezes, sem querer, eu enfio o dedo no meu olho, irmão. Quem já enfiou o dedo no olho? Eu nunca mandei que esse dedo vá. Eu nunca mandei. Mas é vez de uma coisinha entre irmãos. Olha, quem está entendendo o que o Espírito está tratando com a igreja, irmão? Isso é coisa de Deus. Coisa de Deus. E às vezes a gente, mordi a língua. Desgraçado,
dente. Pô, dente desgraçado. Dente é caro. Vai no dentista que tu vai chamar teu dente desgraçado? Nunca. Tu bater num consultório dentário, tu vai falar, meu Deus, meu dente é muito caro. Muito caro. Arrancar dente é fácil, né? Agora, tratar, que é difícil. Então, irmãos, queria começar essa... Nós vamos ter algumas partes, acho que 5 ou 6, sobre a igreja, da maneira certa. Porque eu sei que muitos de nós, que é precipitado na mente, né? Aí eu pensei que o Senhor estava pensando. Eu pensei que Ele estava pensando. Não, você não tem poder de pensar, saber o que eu estou pensando, nem eu saber o que você está pensando. O único que pode prescrutar a nossa mente é Deus. É Deus. Então, irmãos e irmãs, diante dessa primeira parte, que já tivemos a ideia do que é igreja. Igreja, o que é igreja? Igreja não é um edifício. Igreja não é um prédio. Igreja não é o banco, a poltrona, mas sim a comunidade de pessoas que creem em Jesus. Um corpo espiritual, que é o corpo de Cristo. Qual o significado de ser igreja? É estar em comunhão com o próximo. Por que nós viemos aqui? Essa pessoa que está do teu lado aí, se não for a tua esposa, se não for o teu marido ou alguém da tua família, você não conhecia. Você conhece hoje porque você é membro do mesmo corpo que ela, e Deus fez vocês se aproximarem. Será por quê que Deus me fez me aproximar de vocês? Será o porquê que Deus fez vocês se aproximarem? Será por que Deus me fez você se aproximar dessa pessoa? Será se é só para me sentar juntinho com ela e na hora da pregação dormir ou ficar falando? Não. É para me criar uma comunhão, criar um elo, criar uma unidade, sabe? Ajudar. Estava ali conversando com o Luiz. Cara, o Luiz, ele perdeu a visão dele. Tem 10 anos ele perdeu a visão por causa de uma enfermidade de hereditária, né? Açúcar, né? Glicose. Açúcar faz a pessoa ficar cega, irmão. Não brinca com açúcar. Açúcar e sal mata você, te cega, te aleja, te atrofia teu corpo. Tá ali o irmão, tá aqui a irmã Cida, uma senhora viúva que mora sozinha. Tá lá o irmão Luiz, um senhor que tem deficiência, não faz comida, sabe? Tá construindo uma casa, tá precisando de ajuda. Quem sabe disso? Ninguém sabe. Vê o cara chegar ali, quem tem carro, não, é favela. Você mora na favela também, está com medo de favela por quê? A gente mora na favela, todo mundo mora na favela aqui, irmão. Tem ninguém que quer morar na favela, é morar lá nos condomínios, lá no Recreio de Bandeira. O restante todo mora na favela. Isso aqui é favela, aqui é favela. Essa igreja aqui é da favela. Nós somos todos favelados. Então, procura saber, irmão. Procura saber a deficiência do teu irmão. Não, Cida, a senhora vai receber, está precisando que eu vá com a senhora. A senhora vai no médico, está precisando. Irmão Luiz, o que eu posso lhe ajudar, sabe? Que hora que o senhor quer que eu te ponha aí? Meu carro está aqui, irmão. Quem quiser pegar o meu carro e pegar todos os irmãos que não podem vir, pode chegar cedo aqui e pegar meu carro. Aí se roubarem, deixa roubar, irmão. Depois o seguro me dá outro. Se não me der, a gente trabalha e compra outro. Não, meu carro lá na favela. Ah, o irmão não é... O irmão vem andando, cara. Vem andando de lá. De carro é 5 minutos. Andando com a deficiência que ele tem, deve andar uns... 20 minutos, irmã? 20, 30 minutos andando. Isto é igreja, irmãos.
Você já parou para pensar que isto que é a igreja? Ajudar o outro, ajudar o próximo. Ah, mas isso é problema seu, pastor. O senhor que é o pastor, o senhor que resolva. O problema meu é ensinar você a palavra, irmão. A minha função aqui eu faço muito bem. Faço até além do que eu tenho que fazer. Às vezes eu faço função de 2, 3, 4 e 5 aqui. Mas eu não reclamo não, porque a recompensa é minha. Então, procura saber como é que está. Aquela pessoa que mora no teu bairro e some. Ah, mas ela é muito difícil. Você também é difícil. Não tem ninguém fácil não de se dar não, amado. Tem não. Então vai procurar saber, vai ajudar, vai ajudar, sabe, o teu irmão, tua irmã, vai visitar. Não, eu só vou visitar minha filha, meu filho, meu neto, sabe, isso aí, você está falando. Você não é igreja. A gente age dessa maneira, a gente não somos igreja não, irmão. Isso não é papel de igreja só não. Cuidar da tua família é prioridade, mas a Bíblia não te ausenta de ajudar o teu próximo. Como igreja, como membro de um corpo, a minha mão direita está precisando. Eu quebrei esse braço aqui 2 vezes. Botei ele na tipóia, fica quietinho aqui. Eu vou cuidar de você. Você não vai fazer nada. Vou fazer tudo que você fazia. Meu braço direito fez tudo o que ele fazia. Eu não amputei ele, não joguei fora, não. Eu cuidei. Assim que é a igreja. Tem que cuidar, querer saber. Saber das necessidades do teu irmão, saber das necessidades da tua irmã. Aquela ovelhinha, a lacidinha ali, sozinha. Você sabia que ela ganha esse salário poderoso que o Estado paga? 1.500.000 e não sei o quê? Uma pessoa de idade tem que tomar remédio, tem que comprar isso, comprar... Alguém? Não, isso não é problema meu, pastor. É problema nosso como igreja, irmão. Não é ficar criticando os outros. Ah, os outros jejuam. A gente acha que igreja é isso, criticar. Oh, jejua. Ele jejua, mas ele faz mais do que a gente. A única burrice que eles fazem é besteira, é jejuar. Mas eles visitam. Quem de nós aqui sai daqui do culto e vai para um presídio visitar ou no hospital? A maioria, sabe o que faz? Vai para a praia, vai para o piscinão. Já está com a cuecão lá para o piscinão. Já. Não, vou evangelizar na rua. Quem faz? Aquele irmão que não veio, vou procurar saber. Ele mora aqui no meu bairro, vou procurar saber. Vou saber quem é, por que aconteceu, se ele está precisando de alguma coisa, uma emergência. Ele perdeu a mãe, perdeu o casamento, a esposa dele está doente, sabe, os filhos. Quem procura saber disso? Não, que bom que ele não... Você sabe que tem gente que torce até para o outro não vir? Ai, aquela pessoa tão chata, quando ela não vem, aleluia. Que igreja, irmão? Isso não é igreja. Isso aí é um grupo de pessoas que não é a igreja de Cristo, porque contra a igreja de Cristo as portas do inferno não prevalecem, mas contra uma igreja unitária o inferno já está prevalecendo, está colocando egoísmo no nosso coração. Egoísmo é obra da carne. Está dizendo, cuida de você. Mas o pastor falou para cuidar de mim, da minha família. Irmão, mas eu não estou tirando a nossa responsabilidade como igreja de amar o nosso próximo, de ajudar o nosso próximo. Eu não consigo ver ninguém em agonia que eu não queira ajudar. Eu já ajudei muita gente errada. E talvez eu vou continuar até ajudando gente errada. Por não ter não é discernimento, irmão. Eu não tenho o que Deus tinha, Jesus tinha. Ler pensamento, a Bíblia diz assim, Jesus conhecia os pensamentos. Eu não sei. Então às vezes eu vou fazer errado, mas eu não vou parar de ajudar o meu próximo. Só o fato de eu subir aqui, te pregar uma mensagem que te irrita, mas te ajuda, te molda, faz você ser o que verdadeiramente você foi preparado para ser. Igual essa semente de pêssego, ela não pode ser outra coisa. É uma árvore de pêssego. Ela não pode ser outra coisa. Você é um membro e você tem que saber o que você está fazendo aqui. Qual é a tua função nesse corpo como membro. Que Deus te ajude a você saber o que é membro. Que Deus te ajude. Que Deus te ajude. Que paremos de sermos hipócritas, repetidores de versículos bíblicos, porque a maioria de nós somos hipócritas. Eu digo nós. Não estou tirando o pastor não, nem a mulher do pastor não. Estou botando todos nós. Muitas das vezes nós somos hipócritas de ver lá o irmão padecendo,
mas o nosso padecimento é maior. Eu coloquei uma frase no meu status, não sei, que acho que a maioria não entendeu. Quando a gente tem saúde, a gente tem muitos problemas. Quando a gente perde a saúde, a gente só tem um problema, que é curar a doença. Entendeu? Então não espere ter a doença para ter que cuidar. Você tem saúde, ajude, visite, ligue, mande mensagem. Para fazer fofoca, todo mundo está pronto. Oh, você viu o que o pastor falou? Tu viu o que a mulher do pastor fez? Meu Deus, meu Deus. A mulher do pastor, e o pastor é o Satanás, para pisar e machucar todo mundo. Mas as pessoas também sabem que machucam também a gente, né? Com as suas atitudes, com seus olhares, com as suas arrogâncias, com suas posições. Também machuca. Aqui é tudo gente, irmão. Aqui é tudo gente aqui. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu preciso da minha mão, do meu dedo, da minha unha, das minhas orelhas, do meu cabelo, dos meus olhos. Você precisa de todos os membros do teu corpo, então você precisa de todos os membros que estão aqui. Tá bom? Vamos selar este amor que temos uns para com os outros. Jesus falou: vocês seriam conhecidos quando tivesse o amor de uns para com os outros. Não é quando você comprou um carro novo, que para mim é uma glória, aleluia, mas não quer dizer nada. Não me diz que você tem Deus. Se você compra carro novo, casa nova, não me diz nada que você tem Deus. Ou está ganhando 1 milhão, não me diz nada, irmão. Você pode acreditar, para mim não me diz nada. Não me diz nada que a presença de Deus está porque você ganhou dinheiro. Não me diz nada. A presença de Deus está quando você se preocupa com você em primeiro lugar e com o teu próximo em segundo lugar. Assim seja.